Boa tarde a todos. Excelentíssimo Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Professor Dr. Fernando Araújo. Excelentíssimo, o bastonário da Ordem dos Médicos ainda está a chegar, estava na Ponta Rábida há pouco. Portanto, vamos cumprimentar o Excelentíssimo Presidente da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia, Professor Dr. Monteiro Grilo. Excelentíssimo Representante do Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Porto, Dr. Elia Costa Gomes. Excelentíssimo Representante do Diretor Clínico do Centro Hospitalar de Porto, Professor Dr. Castro Poças. Excelentíssimo Diretor do Instituto de Ciências Biomédicas, Abel Salazar, Professor Dr. Sousa Pereira. E a mesa de amigos é farta, felizmente. Estou a ver se não cometo nenhuma gafe. Temos Excelentíssimo Presidente do Conselho Diretivo do Colégio de Especialidade da Ordem dos Médicos, o Dr. Augusto Magalhães. Excelentíssima Diretora do Ensino do Ensino do Centro Hospitalar de Porto, Professora Doutora Idalina Brandão. E Excelentíssimo Diretor do Serviço de Oftalmologia do Centro Hospitalar de São João, Professor Dr. Falcão dos Reis. Caros colegas, meus senhores e minhas senhoras, é com muito gosto e grato pela vossa presença que vos recebemos nestas jornadas científicas do Serviço de Oftalmologia do Centro Hospitalar do Porto. Cumprimento-os a todos e, na pessoa dos dirigentes do serviço anteriores a mim que aqui estão, um agradecimento especial ao Dr. Joaquim Torres, que me recebeu quando eu iniciei a minha formação no Santo António, na altura não era Centro Hospitalar do Porto, ao Dr. Barca, que muito me ensinou, para além da parte científica, obviamente, e ao Dr. Guiar, que me passou a missão de dirigir o serviço. Cumprimentos e neles agradeço todos os profissionais que já colaboraram com o serviço, médicos e todos os restantes profissionais de saúde que contribuíram sempre para este serviço ter o relevo que tem e, com isso, o orgulho que é para mim, obviamente, dirigi-lo. A oftalmologia, como a nossa cidade, tem mudado muito. Os desenvolvimentos na nossa área têm sido brutais e, para além de vos dar as boas-vindas às pessoas de fora ao nosso congresso, ao nosso serviço e à nossa cidade, obviamente transmitir que tem sido um desafio acompanhar estes desenvolvimentos da oftalmologia. Porquê? Porque eles se associam a um envelhecimento da população, o aumento da esperança de vida traduz-se numa procura crescente de cuidados de saúde por parte dos nossos utentes e, efetivamente, muitas destas inovações científicas que trazem mais-valia também trazem mais doentes e nem sempre tem sido fácil gerir estes desafios. No que à parte científica diz respeito, as nossas jornadas são dedicadas a uma área que é a córnea, onde temos responsabilidades acrescidas, já que somos referência para transplantes de muitos centros hospitalares. Portanto, esta manhã decorreu o curso de córnea refrativa, onde o serviço também tem muita tradição, e temos a oportunidade de receber o professor António Lobo, que nos trouxe de fora da oftalmologia a física aplicada à óptica e aos lasers, para além dos colegas do serviço, a quem agradeço, participaram das secções de córnea e de refrativa na atualização de conhecimentos, e o programa que montamos é certamente muito útil para todos, designadamente com as partes tecnológicas e a transplantação de córnea, que está em mudança com o crescimento dos transplantes lamelares. Há 2 anos as nossas jornadas foram sobre cirurgia de catarata, uma cirurgia que tinha vindo a crescer e que continuou em termos de expressão. Anteriormente tínhamos feito jornadas sobre oftalmologia pediátrica, estrabismo, glaucoma e anteriormente ainda cirurgia refrativa. Portanto, tudo temas dos nossos dia-a-dia da maior importância e temas com muita relevância e com muita importância que continuam a precisar de ser debatidos. O nosso serviço fez, no ano passado, 120 anos. Depois das celebrações em 1996 dos 100, o ano passado juntamos-nos no Aeroporto 75 para celebrar os 120 anos
do nosso serviço com uma sessão científica. E temos estado nesta área científica sempre com muita determinação, de tal forma que trazemos para Portugal, depois de em 2014 um outro congresso europeu ter sido acolhido no Porto, também por nossa iniciativa, em setembro, um congresso de outra sociedade europeia, neste caso da Sociedade Europeia de Estrabismo, que terá centenas de oftalmologistas da máxima importância mundial, porque é um joint meeting da Sociedade Europeia com a americana, e já temos o recorde de resumos para este congresso desta sociedade. É, pois, com a responsabilidade de atuar nas áreas científicas e assistenciais e responder aos desafios que quer a administração, quer a tutela vão impondo, mas que, no fundo, advêm do que são as necessidades da população, e motivados pela alegria das descobertas e dos avanços que vamos tendo, que se torna, de alguma forma, impressionante ver o número da produção. O que trago aqui é um número que, em termos matemáticos ou de economia, é a produção. Para nós são as intervenções cirúrgicas. Aqui estão codificadas em GDHs. Portanto, como podemos ver, com um número de médicos semelhantes ao que tínhamos há 6 anos, porque é isso que temos hoje, temos um crescimento de GDHs cirúrgicos, de intervenções, a maior parte delas em ambulatório, para cerca do dobro, um crescimento que tem posto muita pressão sobre o serviço e sobre os profissionais. Obviamente, para responder às situações mais graves, alocamos muitos dos recursos que fomos recrutando para exatamente a área de intervenções cirúrgicas, parte das quais estamos hoje aqui a debater. Vemos que, por exemplo, na urgência até houve uma ligeira diminuição, felizmente a proteção nos acidentes de trabalho traz esse aspecto. Eu cruzo estes dados numéricos com uma situação particular, um bebê com retinopatia da prematuridade, para percebermos que num serviço que faz muitos números aparecem os doentes com descolamento de retina, um doente que precisa fazer um transplante, um prematuro de 500 ou 600 gramas com os pais angustiados, e estes números não aparecem na produção cirúrgica, mas exigem muitos cuidados, exigem muita dedicação. E, portanto, na produção de um serviço, isto vem, tal como muitas vezes a ciência, vem com uma expressão que parece escondida, mas que é crucial. Aqueles números que eram do serviço são também o reflexo da oftalmologia mundial. Este é um slide de uma apresentação de um país nórdico que em 2014 nos mostrava esta pressão mesmo noutros sistemas de saúde, e o que implica modelos de organização eventualmente diferentes para além da colaboração de todos. O centro hospitalar também é uma instituição em mudança, já integrou áreas mais antigas em processos de modernização de atendimento assistencial. No que diz respeito à oftalmologia, mostrei aqui em 2015, há 2 anos atrás, o nosso projeto de renovação de instalações, que tinha tido autorização do Conselho de Administração para avançar, como projeto em 2014, acabou por ser aprovado a partir de 2015, e a construção, mas apenas da pequena parte. Todos sabemos que vivemos tempos difíceis e que não foi fácil projetar tudo aquilo que nós e a população merecia, mas esta instituição que tem tanto mudado, concretizou em 2016, terminando há pouco tempo, as obras do que nós esperamos sejam só as primeiras 3 salas de um serviço que se merece, obviamente, mais desenvolvido. E esta caminhada é penosa, esta subida, quer de pressão assistencial, quer de procura para atingirmos aquilo que são os novos objetivos, dá muito trabalho, mas posso-vos mostrar imagens de ontem de uma equipa a chegar ao serviço e de uma sala diferente de todas as que tínhamos e que era o projeto que desenvolvemos nos últimos anos e que gostaríamos de brevemente ampliar para outras áreas do serviço. Do que diz respeito à tecnologia, concretamente, felizmente podemos, desde as últimas jornadas, introduzir tratamentos como este, o crosslinking, que já foi falado de manhã e vai continuar a ser. O recurso a lasers de última geração é prática no nosso centro hospitalar. Neste momento, beneficiamos da capacidade de utilizar lasers que muitos se orgulham e que não há melhor noutros sítios. E também, desde as últimas jornadas, podemos verificar tecnologias introduzidas no serviço ao nível do OCT,
camadas da retina que antigamente os oftalmologistas só adivinhavam e que hoje podemos ver quase a um pormenor e realmente extremo. A mesma coisa para esta tecnologia associada ao estudo nervo óptico. Portanto, é com muito orgulho que trabalhamos num serviço onde hoje também podemos ver vasos que antigamente só com corante podíamos ver e ver os profissionais desenvolverem esta atividade com gosto, e é também este avanço da medicina que nós sentimos que faz prazer aos colegas e que lhes dá bem-estar na assistência às populações. São imagens todas recentes dos últimos 24 meses, estas inovações tecnológicas que vos trago aqui, como esta também, um tratamento de córnea que também vai ser debatido e já foi durante o dia de hoje. E isto possibilita tratamento de situações que antigamente não podíamos tratar. Não vos vou amassar muito nesta parte da sessão de abertura com as subidas de visão e as melhorias da acuidade visual, que isto é possível concretizar, mas temos também então os casos da patologia da córnea que obrigam a transplantes, que é uma área especialmente sensível e onde estamos prontos para nos candidatar a centro de referenciação. É também uma ambição do serviço. Os transplantes antigamente eram todos deste género, portanto toda a parte da córnea tinha que ser removida e em muitos casos isso é assim, se ela estiver toda estragada, se estiver toda danificada. E a história dos transplantes no nosso centro hospitalar começou há bastantes anos, como veem aqui, e o que temos recentemente é a introdução destes transplantes que, em alguns casos, potenciam até a utilização de uma córnea para mais do que um enxerto. E estas técnicas são, efetivamente, o culminar de um processo que já leva muitos anos e que tem documentados mais de 4.000 transplantes e que recentemente acrescentamos então estes tecnologicamente mais avançados, menos agressivos, com melhor potencial quando estão bem indicados. Tem pormenores de exigência de treino que é importante e tem a particularidade de exigir a atualização de todos os profissionais de saúde, porque alguns destes transplantes nem são perceptíveis num doente que se senta à lâmpada de fenda logo à tarde, em algum consultório, pode dizer que tem um enxerto e, felizmente, dada a evolução tecnológica, o oftalmologista teve muita dificuldade em perceber que assim foi, ao contrário do que era há uns anos atrás. Portanto, todos nós temos também esta obrigação de acompanhar por necessidade própria dos nossos pacientes. Este quadro resumo mostra-nos, nos últimos 4 anos, o que aconteceu, e em 2015 verificamos que os transplantes lamelares ultrapassaram as queratoplastias penetrantes. Portanto, a evolução tecnológica aqui também evidenciada pelos números e as várias técnicas de transplantes lamelares a ultrapassarem as queratoplastias penetrantes. Portanto, quando não é necessário substituir toda a córnea, com benefícios passou-se a substituir uma pequena parte da córnea. Claro que os doentes, às vezes, sobretudo os que não veem, os cegos, entram nos nossos consultórios a perguntar se podem fazer um transplante do olho. O transplante do olho não existe. Nós caminhamos exatamente no sentido oposto de fazer o que fazemos dentro da córnea, fazer um transplante de uma parte da córnea, mais dirigido ao problema e, neste caso, felizmente, com mais sucesso. E como dizia então, uma imagem de um transplante que implicava e que implica, quando é necessário, um acompanhamento, muitas suturas, muito trabalho e também pós-operatório diferente, com uma situação que pode quase passar despercebida por ser mais próxima da normalidade no fundo. O nosso serviço tem responsabilidades no ensino, temos hoje mais de 200 alunos a receber formação teórica e prática durante o curso, daí o gosto em ter aqui os representantes do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. Isto também porque a referenciação de consultas para oftalmologia, desde que está aberta, tem sido crescente e nós temos que arranjar métodos novos de lidar com isto, sem nunca desprezar a formação que fazemos a nível pré e pós-graduado e participar em tudo o que são os desafios de assistência à comunidade. Designadamente, acho que é um desafio para todos nós termos um país sem ambliopia, que é um tratamento curável daqui a pouco tempo, daí a representação
nesta cerimónia do nosso Presidente do Conselho de Administração, na altura diretor clínico, do Secretário de Estado, do Bastonário e da Presidente da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia, que com estas duas instituições, o Ministério e a Ordem, através do Colégio e dos Serviços, implementaram algo que é um desafio, como também já progredimos na saúde, no que diz respeito à retinopatia diabética. Parecia impossível há uns anos atrás lidarmos melhor com essa solução e hoje estamos perto, na nossa área de serviço, isso é assim, estamos próximos de dar um serviço ideal, que é rastrear com um sistema simplificado nos cuidados de saúde primária todos os doentes diabéticos. Também temos objetivos nestas áreas e os modelos de organização podem condicionar o sucesso. Temos tido muitos sucessos e estes são nossos trabalhos em várias áreas, teses de mestrado, apresentações de postas, levamos o nome do serviço a congressos americanos, internacionais, sociedades internacionais, também trouxemos para Portugal e é, portanto, um gosto grande mostrar-vos algumas das imagens de alguns dos prémios de pessoas em formação, ou já especialistas ou internos no nosso serviço, a conquistar prémios em sociedades europeias, em grupos nacionais, ou até do outro lado do Atlântico. É um gosto e é o resultado de muito esforço que não aparece na parte da estatística das consultas e das cirurgias, mas que é motivo de forte orgulho. E por isso também contribuímos para esta fotografia aqui, que é o Centro Hospitalar, a receber um prémio, e o nosso serviço também tem estado no top dos serviços com atividade de investigação e formação dentro do próprio centro hospitalar, e obviamente é a altura de agradecer a todos os profissionais que no presente, médicos e todos os outros, enfermeiros, assistentes técnicos, assistentes operacionais, toda a gente que colabora dos outros serviços. Não sei se já disse todos, se não falhei, não se preocupem. O que eu queria agradecer era a toda a gente que connosco faz deste serviço um serviço extraordinário, e agradecendo a participação dos amigos que estão com o serviço hoje nesta mesa, e como veem a mesa é grande porque temos realmente muitos amigos. Eu agradecia também às famílias dos profissionais que tantas vezes não nos têm disponíveis, porque hoje em dia recebemos e trocamos abstracts e reorganizamos o serviço à noite e ao fim de semana e contactos, e os nossos superiores sabem dessa realidade. Portanto, um grande agradecimento para todos os profissionais pelo bem que fazem pela saúde e pela visão dos nossos doentes. Muito obrigado e desejo-vos umas ótimas jornadas. Em representação do Centro Hospitalar do Porto, temos a doutora Hélia Costa Gomes e o professor doutor Castro Poças. O professor doutor Castro Poças vai nos dar umas palavras. Boa tarde. Eu começo por cumprimentar o nosso secretário de Estado Adjunto e da Saúde, o professor Dr. Fernando Araújo, e faço estas palavras, os cumprimentos extensivos a toda a mesa, bem como a todos os presentes, para ser breve, e são apenas 30 ou 40 segundos. Para dizer que, enquanto representante da direção clínica, é com muito gosto que estou aqui. E porque a direção clínica tem um carinho especial pelo serviço de oftalmologia. Há bocado dizia o seu diretor que é um serviço já muito idoso, mas também não é só isso, é que efetivamente é um dos serviços mais de prestígio do Centro Hospitalar do Porto. Nós consideramos um excelente serviço, um exemplo a seguir por outros serviços, e dentro das nossas possibilidades apoiamos este serviço de todas as formas possíveis. Posso-vos dizer que eles trabalham muito e trabalham muito bem, por vezes sob circunstâncias difíceis e adversas. Efetivamente, às vezes pensamos como é que é possível ultrapassar determinadas dificuldades, e até numa área que me diz muito respeito, porque, simultaneamente, ao ser o diretor da consulta externa do Centro Hospitalar do Porto, tenho acesso aos números do serviço de oftalmologia e fico impressionado, porque também sei que não é só quantidade, é excelente qualidade com que os utentes e os doentes saem satisfeitos daquele centro hospitalar. Eles vão se adaptando, como também dizia o seu diretor, a algumas adversidades. Por exemplo, o acabar com as áreas de referenciação significou uma sobrecarga brutal para este serviço, e apesar de, por vezes, ter que ouvir o gestor e o diretor, eles lá se vão aguentando, e eu vou-lhes pedindo mais um bocadinho, e eles vão conseguindo ultrapassar essas dificuldades. Sendo assim, apenas queria corroborar a excelência deste serviço em todas as suas áreas, assistenciais, investigação,
produção científica, porque, enquanto médico, acho que as 3 áreas são inseparáveis e só assim se consegue fazer um excelente serviço, primeiro aos nossos doentes, à nossa comunidade e a todos os nossos pares. E apenas termino dando os parabéns sinceros ao Serviço de Oftalmologia e as maiores felicidades para estas jornadas. Muito boa tarde. Passava a palavra ao Presidente da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia, professor Dr. Monteiro Grilo. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o Sr. Secretário de Estado da Adjunta da Saúde, o Sr. Professor Fernando Araújo e, naturalmente, o Sr. Dr. Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos. E estendo os meus cumprimentos a todos os restantes entidades e colegas que estão aqui nesta mesa, e não queria deixar de lhe dizer, Sr. Dr. Pedro Meneres, que, se me permite, cumprimento também e felicitando por mais esta iniciativa. Eu, desde há longos anos que venho a estas reuniões. Neste momento estou aqui na dupla qualidade de Presidente da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia, mas também de oftalmologista. Há longos anos que aqui venho aprender com as vossas intervenções, especialmente num dos aspectos em que o Hospital Santo António, o Centro Hospitalar do Porto, tem tido tem um interesse especial, a córnea, a cirurgia implantocrefrativa, mas também o estrabismo, e recordo, enfim, de grandes e ilustres nomes da oftalmologia portuguesa, começando, enfim, talvez do Sr. Queiroz Marinho, que foi diretor deste serviço, seguindo-se, naturalmente, pessoas naturalmente ligadas mais ao estrabismo, seguindo-se o professor António Marinho, o Sr. Dr. Carlos Aguiar, o Sr. Dr. Barca da Costa, também ligado ao estrabismo, e, naturalmente, enfim, o Sr. Dr. Pedro Neres, que honra bem aqueles que o precederam. E, portanto, eu queria felicitá-lo por mais esta iniciativa e estou certo que as jornadas, como é habitual, vão ser de grande interesse e de grande nível. Portanto, cumprimento e agradeço o convite, é com muito prazer e com muita honra que aqui estou. Muito obrigado. Passava a palavra ao Presidente do Conselho Ativo do Colégio da Especialidade de Oftalmologia da Ordem dos Médicos, Dr. Augusto Magalhães. Muito boa tarde. Queria cumprimentar toda a mesa na pessoa do Sr. Dr. Fernando Araújo, Sr. Professor Fernando Araújo, Secretário de Estado Adjunto, que tem sido realmente uma pessoa extremamente amiga da oftalmologia portuguesa e que tem, de facto, lançado alguns projetos que são desafios para a sociedade e para a oftalmologia nacional. Queria, naturalmente, agradecer ao Dr. Pedro Meneres o convite e a consideração que teve por convidar o Conselho Diretivo do Colégio, tanto mais que a minha presença é um pouquinho redundante, uma vez que também está cá o Sr. Bastonário e, portanto, por isso, mais uma vez, muito obrigado realmente pelo convite. Eu não me vou alongar muito, em todo caso, gostaria só de felicitar todos os serviços de oftalmologia que este ano apresentaram candidatos a exame de especialidade. Como sabem, terminaram ontem as provas do terceiro júri, temos 3 júris este ano, e realmente ficou patente a qualidade da formação em oftalmologia em Portugal. As notas foram, de facto, excelentes, muito aproximadas em todos os júris. Este ano conseguimos, de alguma forma, homogeneizar um pouquinho, digamos, apesar da diferença de júris e do aspecto, digamos, individual de cada um dos júris, conseguimos homogeneizar um pouco mais as notas finais, mas, de qualquer forma, o que fica aqui particularmente patente é a qualidade da formação e a prestação de excelência, realmente, de todos os candidatos que se apresentaram às provas. Tinha, naturalmente, que particularizar o Centro Hospitalar do Porto, que ontem teve 2 candidatos e uma delas saiu com nota máxima de todas as provas e, portanto, mais uma vez, os parabéns também pela qualidade da formação ao Serviço de Oftalmologia do Centro Hospitalar do Porto, mas queria alertar para que, de facto, estas coisas não se transformem em facilidades, que é necessário manter esta qualidade e gerir bem este binómio entre o que é a qualidade e a quantidade. Como sabem, o Colégio de Oftalmologia tem regras bem estruturadas de cálculo de capacidades formativas. Este ano vão aumentar um pouquinho, o Colégio propôs mais algumas vagas do que relativamente ao ano 2017, portanto para 2018, mas, digamos, esse aumento das capacidades formativas proposta pelo Colégio tem a ver justamente com a qualidade de serviço e também com a melhoria dos quadros médicos e da atividade assistencial.
Nós temos um bocadinho esta ideia de que, havendo menos médicos, tem que haver menos internos, não é o contrário. Às vezes as pessoas têm a ideia de que, como há menos médicos nos quadros, é preciso mais internos. Ora, é exatamente o contrário. Um dos critérios major no cálculo das capacidades formativas é exatamente o número de médicos do quadro com um horário superior a 28 horas. Foi uma regra que o Colégio estabeleceu para fazer esse cálculo e essa, de facto, é a regra mais importante, porque os internos são colocados nos serviços para aprender e não para servir de mão de obra barata ou de mão de obra que está a jeito. E, portanto, é preciso realmente gerir este binómio entre a qualidade e a quantidade e é isso, de facto, que o Colégio tem tido essa preocupação ao longo dos últimos anos. E parece-me que as coisas estão a correr bem. De facto, os internos tiveram umas prestações excelentes e espero vê-los na próxima semana também em Paris para fazer o exame do European Board, que é de extrema importância para todos, mas sobretudo para a geração mais nova. Portanto, não me vou alongar mais, queria só mais uma vez agradecer o convite e desejar as mais felicidades às jornadas. E muito obrigado. Dava agora a palavra ao excelentíssimo bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Miguel Guimarães, a quem agradeço a presença e o esforço por conseguir chegar aqui. Boa tarde a todos. Vocês desculpem, eu prefiro falar de pé do que estar sentado. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpa pelo atraso. Eu participei hoje numa sessão de debate em Coimbra e acabei por me atrasar um pouco e, portanto, faço aqui o meu pedido público de desculpas. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado Adjunto da Saúde, o Professor Fernando Araújo, e felicitá-lo pelo trabalho que tem feito a nível do Ministério da Saúde. Um cumprimento muito especial ao Dr. Pedro Neres, que aqui representa, enfim, estas jornadas, é o Presidente das jornadas, representa também o Centro Hospitalar Universitário do Porto, já se chama assim, Centro Hospitalar Universitário do Porto, certo? Confirma? Ainda não confirma? Confirma ou não confirma? Não confirma, ok. Então ainda é Centro Hospitalar do Porto e na pessoa dele cumprimentar, enfim, todas as pessoas presentes na mesa. Um cumprimento também especial ao professor António Sousa Pereira e aqui cumprimentar de facto a Universidade e à Sociedade Portuguesa de Oftalmologia, ao Colégio e a todos os outros representantes. Sobretudo um cumprimento muito especial para vocês todos, para toda a gente que aqui está. A plateia é uma plateia jovem, portanto é uma plateia que está ávida por conhecimento, mas é uma plateia que também quer saber como é que vai ser o seu futuro, digo eu. E nessa perspectiva eu não posso deixar de comentar aquilo que disse o Presidente do Colégio da Especialidade neste momento. Os colégios têm, de facto, uma preocupação muito grande em oferecer o máximo de qualidade aos nossos internos. E nós temos, de facto, médicos de elevadíssima qualidade. O que distingue o nosso Serviço Nacional de Saúde a nível internacional é, de facto, a formação. Nós temos um bom Serviço Nacional de Saúde porque temos boas pessoas. Temos bons médicos, temos bons enfermeiros, temos bons assistentes operacionais e técnicos e isto faz com que nós tenhamos, de facto, uma boa medicina, mesmo com os fracos recursos económicos que temos tido. E nessa perspectiva, o papel que os colégios da especialidade têm tido é um papel essencial. Mas é um papel essencial não em gerir aquilo que é o número de capacidades formativas que nós atribuímos para formar especialistas, mas em abrir todas as capacidades formativas que sejam necessárias, desde que elas tenham qualidade. Isto é, a função principal dos colégios é manter o máximo de qualidade, mas abrir as capacidades formativas que existirem. Fico satisfeito pelo Sr. Presidente do Colégio ter dito que este ano vão existir mais algumas vagas, é porque há a possibilidade dos serviços, de facto, formarem médicos com qualidade e esse é um aspecto, de facto, positivo. Quero também salientar o papel que estas jornadas têm para a formação contínua. A formação médica contínua está muito dependente destas iniciativas, das iniciativas dos serviços, por isso é que é importante também fazer formação dentro do Serviço Nacional de Saúde, e isso vai continuar a ser possível, enfim, estamos a trabalhar nessa matéria e vai com certeza ser possível, mas as sociedades científicas e os serviços têm tido um papel fundamental na formação médica contínua. É um papel que a Ordem vai ter também uma preocupação maior a partir de agora, porque nós vamos ter que, de facto,
garantir à sociedade civil que formamos excelentes especialistas, mas que os nossos médicos continuam, de facto, a ser bons médicos, e essa é também uma das nossas funções. Não queria deixar de realçar o trabalho magnífico que tem sido feito pela oftalmologia portuguesa, aqui, enfim, representada, se me permitem, pelo Centro Hospitalar do Porto, que está a organizar estas jornadas. Nós temos, de facto, um nível de oftalmologia extraordinariamente elevado a nível europeu. O Centro Hospitalar do Porto tem sido uma boa referência e uma referência nacional nesta matéria, já foi hoje dito, e tem continuado, e isso é muito importante para o nosso país, é importante para a nossa medicina e, sobretudo, é importante para os nossos doentes que cada vez têm acesso a melhores cuidados de saúde. Aos jovens, aproveito para lançar um desafio ao Sr. Secretário de Estado da Saúde, dado que ele está aqui, que é o Ministério da Saúde tem que conseguir, tem que criar condições para que os jovens especialistas fiquem a trabalhar em Portugal. E, preferencialmente, que fiquem a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. Porque nós precisamos dos jovens do Serviço Nacional de Saúde, não só para oferecer, para dar mais eficácia naquilo que é o acesso aos cuidados de saúde por parte da população, mas também para termos, de facto, capacidade formativa. Porque existem serviços que poderiam ter capacidade formativa se tivessem o capital humano necessário para isso, e por isso é fundamental que vocês fiquem. Mas é também fundamental que fiquem, porque sem vocês nós vamos perdendo aquilo que é capacidade de inovação. E sem os jovens, muito dificilmente conseguimos acompanhar aquilo que é nova medicina. É uma medicina que evolui muito rapidamente, que está muito assente na nova tecnologia, e sem vocês este futuro não é possível. Portanto, Sr. Secretário de Estado Adjunto à Saúde, o Governo tem que criar condições concorrenciais que levem muitos destes jovens que estão aqui a optarem por ficar a trabalhar connosco. Muito obrigado a todos e boa jornada. Dava a palavra ao professor Dr. Fernando Araújo, Secretário de Estado Adjunto da Saúde, que muito nos honra com a sua presença nas nossas jornadas. Muito boa tarde. Gostava, em primeiro lugar, de comentar o nosso bastonário, o Dr. Miguel Guimarães, e começar exatamente pelo desafio que ele lançou, antes de comentar os restantes elementos da mesa, e dizer que realmente faz parte do programa do Governo tentarmos seguramente captar, sensibilizar e fixar os melhores profissionais no SNS. Tive a ocasião ainda esta semana de explicar algumas das medidas que irão ser tomadas nos próximos dias e que têm como ambição, seguramente, aumentar a acessibilidade dos doentes aos cuidados de saúde, reduzindo nomeadamente a lista de espera, têm como ambição internalizar alguns dos cuidados de forma a rentabilizar os recursos que nós possuímos, mas têm seguramente como grande objetivo esta capacidade de nós podermos oferecer uma carreira e um futuro aos jovens que querem ingressar e fixar-se no CNS. Uma carreira com diferenciação profissional, naturalmente também tentando aliciá-los do ponto de vista económico, mas acima de tudo dando-lhes uma visão e uma estratégia de como podem evoluir com os melhores e aproveitando essa vossa capacidade de resultados, pôr esse conhecimento, essa competência aos serviços portugueses. E, portanto, tenho a certeza que com a Ordem dos Médicos, com quem temos estado a trabalhar, encontraremos as melhores soluções para conseguirmos trazer-vos e conseguirmos colocar-vos à disposição dos portugueses. Comentar também o do professor Sousa Pereira, doutor do ICBAS, da Universidade de Porto, e, portanto, as escolas médicas, nomeadamente o Instituto de Ciências Biomédicas Isabel Salazar, tem sido imprescindível nesta aliança com o Ministério da Saúde para encontrarmos as melhores soluções no âmbito da formação médica. Comentar o professor Castro Poço e a doutora Hélia Gomes em representação do Centro do Estado de Porto. Seguramente uma das instituições que melhor representam o SNS e daquelas com as quais nós nos podemos orgulhar por resultados obtidos. Comentar o Dr. Augusto Magalhães, em nome do Colégio de Estado de Oftalmologia, agradecer-lhes as amáveis palavras que teve. Eu gostava de sublinhar que todos os desafios que nós temos colocado à oftalmologia portuguesa, enfim,
através do colégio e através também, naturalmente, da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia, que é representada pelo professor Monteiro Grilo, temos tido sempre o prazer de termos ouvir quem nos ouça, quem nos responda e quem nos resolva os problemas. E, portanto, esta abertura, esta disponibilidade que nem sempre nós encontramos noutras áreas, é a chave para o sucesso deste caminhar comum que temos tido em vários projetos com quem temos trabalhado. Comentário do professor Falcão Reis, diretor do Serviço de Oftalmologia do Hospital São João, comentário também da doutora Adelina Beirão, do Departamento de Ensino do Centro de Estado de Porto, e, acima de comentar todos os colegas aqui presentes. E, naturalmente, para o fim são os primeiros, comentar o professor Pedro Menezes, meu grande amigo, e é um enorme prazer que estou cá hoje. Estou cá realmente numa dupla condição, como membro do Governo, que aproveito sempre uma boa ocasião para a sexta tarde vir ao Porto, para ficar cá realmente fim de semana, basicamente, mas, acima de tudo, por poder vir umas jornadas organizadas por alguém que eu respeito imenso, do ponto de vista de competência técnica e do ponto de vista de desenvolvimento profissional, e, portanto, é um enorme prazer estar cá nestas jornadas. É também importante para mim porque a saúde visual é uma das prioridades do Governo. É reconhecido mundialmente que a visão é um sentido essencial, possui um elevado significado social e representa um meio de comunicação fundamental para a relação entre as pessoas e para a atividade profissional. Deste modo, é essencial preservá-la desde o nascimento, sendo imperativo prevenir e tratar a doença visual, a qual provoca sempre uma diminuição da qualidade de vida, com repercussões negativas a nível pessoal, familiar e profissional, para além dos elevados custos sociais que tem. Desta forma, o Governo estabeleceu como objetivo expandir e melhorar a capacidade da rede dos cuidados primários, dando particular ênfase à cobertura do SNS na área da visão. E, neste sentido, o Plano Nacional para a Saúde Visual foi recentemente atualizado. O novo plano assume como prioridade essencial a redução da prevalência de problemas de saúde visual não diagnosticados nas crianças, nos jovens e na população adulta. E, entre estes, foi merecedora a especial atenção a problemática da ambliopia. E também aqui agradecer ao professor Pedro Menezes, à Sociedade e à Ordem, o facto de terem chamado a atenção do Ministério e do Governo para aquela área em que era possível e onde nós deveríamos concentrar as nossas atenções. A ambliopia é um reconhecido problema de saúde pública, representando a causa mais frequente de perda e diminuição de visão nas crianças. As suas consequências são notórias durante toda a vida, assumindo complexas e amplas dimensões individuais e sociais, que incluem fatores como o bem-estar, a aprendizagem, a autoconfiança, bem como fatores relacionados com a produtividade e os custos do tratamento. Numerosos estudos demonstraram já o benefício económico, para além do benefício óbvio, social e individual, do seu rastreio e diagnóstico precoce. E nesse âmbito, com o objetivo de dar seguimento aos compromissos assumidos, o Ministério da Saúde, com a Sociedade Portuguesa de Oftalmologia e com o Colégio Especial de Oftalmologia da Ordem dos Médicos, iniciou uma experiência piloto para o rastreio de saúde visual infantil direcionada à detecção precoce de fatores embryogénicos. O projeto piloto, que está integrado no âmbito do Plano Nacional, irá contribuir com dados cruciais neste âmbito. Iniciou-se o ano passado, a 18 de abril, e aqui já foi mostrado pelo professor Pedro Menezes, nos acessos de Gondomar, Maia Valongo, Porto Oriental e Porto Ocidental da RS Norte, tendo sido já rastreadas cerca de 3 mil crianças ao abrigo deste projeto. Os casos positivos mereceram um devido encaminhamento para os serviços de oftalmologia dos instituições hospitalares que participam no projeto, o Centro Hospital de São João e o Centro Hospital de Porto. E por isso, colegas, é com imenso gosto que partilho que, em 2017, este projeto vai passar de piloto local a piloto regional e esperamos nós que, proximamente, também piloto nacional. E deixo aqui o desafio aos vários serviços de oftalmologia dos vários pontos do país, que possuem seguramente competência, conhecimento e capacidade para nos ajudar a alargar este projeto e a tornar esta realidade, no mais curto espaço de tempo, abrangendo todas as crianças a nível nacional. Para já, nesta segunda fase, em que estamos a aplicar o rastreio às crianças com 2 anos e depois repetir aos 4, 5 anos, vamos alargar a 8 novos ACES na região norte. Falámos da Feira Arouca, Aveiro Norte, Matosinhos, Póvoa, Vila de Conde, Barcelos, Esposende, Baixo Tâmega, Val de Sousa Norte e Sul, de forma a garantir também a capacidade de seguir os casos positivos em consulta hospitalar, irão ser envolvidas mais unidades, nomeadamente o Interior e Volga, Matosinhos, o Hospital de Barcelos e Tâmega e Sousa. E vamos, acima de tudo, monitorizar, ao longo do tempo, os resultados do projeto,
numa parceria institucional com a Universidade de Harvard, e estou certo que, no âmbito desta parceria, o Ministério da Saúde, com a Ordem, com a Sociedade Portuguesa de Oftalmologia, com os oftalmologistas que estão envolvidos no processo, irá ter seguramente um impacto na qualidade científica das publicações, mas acima de tudo nos resultados assistenciais, que é o que nos importa, em primeiro lugar, destas crianças. Num período em que o SNS continua a ser confrontado com grandes desafios orçamentais, a implementação desta iniciativa em 12 A6 do RS Norte é prova de que, quando são mobilizados os interlocutores certos, é possível fazer mais e melhor, rentabilizando recursos. Acreditamos que com esta iniciativa piloto e com o trabalho intenso e de excelente qualidade dos profissionais, vamos contribuir para melhorar o acesso aos cuidados de saúde visual dos portugueses e reduzir o impacto destas patologias na sua qualidade de vida. Temos o exemplo concreto, já de alguns anos de funcionamento, do rastreio da retinopatia diabética e, portanto, o sucesso que nós temos tido nessa área dá-nos segurança e confiança que também aqui, na questão da ambliopia, iremos ter seguramente resultados muito favoráveis em termos de país. Mas, por um lado, o Governo está empenhado em investir em novas respostas no âmbito dos casos primários. Também queremos, naturalmente, essa melhoria a nível hospitalar. Assumimos o compromisso de melhorar a qualidade dos cuidados de saúde prestados no SNS através de modelos baseados na governação de saúde, com aspectos ligados à melhoria contínua da qualidade e na valorização da experiência e na participação do utente. Como é de conhecimento, os sistemas de saúde em todo o mundo debatem-se com aumento significativo dos seus encargos, que nem sempre foi acompanhado com um aumento da qualidade dos serviços prestados. Têm sido implementadas várias estratégias, como o combate ao desperdício e à fraude, a redução dos erros médicos, o incentivo à elaboração e cumprimento de protocolos de atuação, a tentativa de aumentar a literacia em saúde por parte dos doentes, os registros eletrónicos. Mas é necessário ir mais além. É urgente desenvolver e implementar uma nova estratégia que mude o paradigma dos cuidados organizados em torno daquilo que os médicos fazem habitualmente, para um sistema organizado em torno do que os doentes realmente preferem e necessitam. De um sistema atual em que praticamente todas as instituições disponibilizam uma gama completa de serviços, para um sistema em que serviços médicos específicos estão concentrados em instituições que fornecem cuidados de saúde de elevado valor. E esse valor tem que ser definido em termos de outcomes, em termos de resultados de saúde, tendo como objetivo melhorá-los, reduzindo a despesa associada. E neste contexto, o Governo português foi convidado a participar o ano passado na Conferência Anual do ICHAM em Londres, onde tive a oportunidade de discutir com o professor Michael Porter qual a melhor estratégia para implementar esta vertente da saúde baseada no valor em Portugal. E no final da reunião concordámos ambos, e não foi por acaso, que a melhor área por onde podíamos começar seria seguramente a oftalmologia. E por isso foi com imenso gosto que recebi a motivação do professor Joaquim Murta para organizar o primeiro cluster de serviços públicos de oftalmologia do país, a aplicar esta metodologia, de modo a acelerar esta transição para um modelo baseado em valor. Valor aplicado à saúde. Queria, por último, também referir o excelente trabalho que a oftalmologia em Portugal tem conseguido ao nível do transplante de córnea. Os resultados alcançados são seguramente motivo de orgulho do SNS e motivo de orgulho do país quando, em reuniões europeias, comparamos os nossos dados com os dados de outros países. Caros colegas, os projetos que referi aqui não teriam sido possíveis sem uma clara liderança assumida pelos oftalmologistas portugueses. E é por isso com imenso prazer que partilho convosco que o Ministério da Saúde considera que o vosso profissionalismo, a vossa qualidade, a vossa proatividade são essenciais à sustentabilidade do SNS. Contamos convosco para continuar este caminho pela qualidade da excelência dos serviços de saúde prestados aos portugueses. E aproveito para vos desejar umas ótimas jornadas. Muito obrigado. Muito obrigado. Damos por encerrada esta sessão de abertura e passamos de imediato à próxima sessão científica.